Muita gente tem medo de vir ao centro do Rio de Janeiro turistar, porque centro de cidade grande geralmente é perigoso para se andar. Mas é realmente tudo isso mesmo? É o que te mostro no vídeo de hoje, junto com os principais pontos turísticos, preços das coisas e também mostro como chegar até lá. Vem comigo! Para iniciar o passeio, eu indico você vir de metrô até aqui e descer aqui na estação Cinelândia, que fica bem aqui no centro. Olha aí. A poucos metros, aqui na frente está o Teatro Municipal do Rio, que é um dos lugares mais interessantes para você visitar aqui. Uma arquitetura muito bonita. E aqui na Cinelândia você encontra muitos prédios históricos. Após ser a capital do Brasil por mais de 200 anos, Salvador deixou de ser a capital em 1763 e passou a ser aqui no Rio. E o Rio foi a capital do Brasil até 1960, quando deixou de ser, ou seja, não faz tanto tempo assim, né? Se você for olhar a história do Brasil. Só em 1960 que o Rio deixou de ser capital, né? A capital foi transferida para Brasília. Ó, sempre muito policiamento. Olha aí o veículo leve sobre trilhos que passa aqui no centro. Olha, um restaurante muito tradicional aqui do centro do Rio é o famoso Amarelinho. Se você vier aqui, você pode almoçar aqui e não é caríssimo não. E você vai almoçar aqui, ó, tendo a vista incrível de prédios históricos como o Teatro Municipal, por exemplo, ó, um ouro reluzente lá em cima. Até 1763, quando houve a mudança da capital Salvador para o Rio, Salvador era considerada uma cidade mais moderna e equipada, mas a descoberta do ouro e o consequente risco de contrabando exigia uma capital mais perto da mina, no caso das Minas Gerais. E aí, conta-se que esse foi um dos motivos da transferência da capital brasileira de Salvador para o Rio de Janeiro. Aqui é o prédio da Biblioteca Nacional. Olha que espetáculo! Toda cidade grande tem o centro histórico, né, repleto de prédios, de monumentos que contam a história da cidade. O Rio não é diferente. Aqui, atrás de mim, é a Câmara Municipal do Rio. Hoje é uma segunda-feira, são 11 horas da manhã e eu vejo só turistas aqui, não tá lotado, tá tranquilo. Os melhores dias para você visitar aqui o Rio, o centro do Rio, né, é durante a semana, viu? Porque final de semana é muito deserto aqui. E o pessoal não tem muito turista e as lojas, o comércio em geral tá fechado, então venha durante a semana, tá? Deixa o final de semana para você curtir as praias. Olha aí, sempre muito bem policiado o centro, lotado, isso aqui tudo é turistas, ó, todo mundo tirando foto, muitos são nem brasileiros, então pode vir tranquilo aqui durante a semana. Essa avenida aqui que corta o centro chama Avenida Rio Branco. E aqui na região central você vê de tudo, tem as plaquinhas aqui bem no meio, ó, Catedral Metropolitana, você vai virar à esquerda, e os Arcos da Lapa também é à esquerda, fica tudo aqui na região central. A Praça 15 de Novembro e o Paço Imperial é à direita. Aqui é a região da Praça 15 de Novembro, aqui é a Igreja de São José. Aqui é a Assembleia Legislativa do Estado, prédio histórico lindo.
Esse prédio que está atrás de mim é incrível e foi construído no século XVIII para a residência dos governadores da capitania do Rio de Janeiro e passou a ser a casa de despachos, sucessivamente casa do vice-rei do Brasil, do rei de Portugal Dom João VI e dos imperadores do Brasil. Atualmente é um centro cultural e pela sua importância histórica e estética, gente, o Paço Imperial é considerado o mais importante dos edifícios civis coloniais do Brasil. E aí aqui ao redor, próximo aqui da Praça 15 de Novembro, tem um monte de museus, ó. Tem um monte de coisas para fazer. Olha aí, Museu Naval, por exemplo. Olha que lindo o prédio. Grande parte dos museus a gente não pode filmar do lado de dentro, então tem esse porém. Mas olha que lindo ao redor, ó, só lugares históricos muito bonitos. Aí outro museu aqui é o Museu da Justiça, Centro Cultural do Poder Judiciário. Olha que prédio lindo. Bem aqui do ladinho do centro, você vê a Baía de Guanabara e o aeroporto de Santos Dumont também é aqui no centro. Muito bem localizado. Prédios modernos contrastando com prédios antigos. Ó, aqui como a gente tá na Baía de Guanabara, fica bem aqui na porta, bem na região central mesmo. Aqui você consegue pegar barcas para Niterói, para vários lugares aqui. Transporte marítimo, né? Intermunicipal. E aqui é a entrada aí, ó. Destino Praça Araribóia, Niterói, que é do lado de lá, da Bahia, né? Então aqui você pode ir de barca. Ir lá passear, né? Ó, custa R$ 6,90 por viagem, a tarifa aquaviária. Olha aqui a Baía de Guanabara. Dá pra ver, a cor da água é bem marrom escura, é bem poluída mesmo. Ó, tanto de prédio histórico lindíssimo do lado de lá também. Ponte Rio Niterói lá no fundo. Olha aí que lindo. E você pode fazer esse passeio turístico aqui, rodando pelo centro. Se você não quiser vir a pé igual eu tô vindo, você pode vir no VLT também. Aqui tem o mapa, corta o centro todinho da cidade. A passagem custa R$ 3,80 do VLT. Aqui é a região da Praça 15 de Novembro. Você vê pessoas em situação de rua também, mas eu não vejo tanto igual em São Paulo não. Na região da Praça da Sé, no centro de São Paulo, né, a quantidade é bem maior. Olha aí o VLT. Aqui ao redor da Praça 15 de Novembro, você vai andando aqui, virando à direita, você encontra um monte mais de prédios históricos. Olha isso aqui. Tem uma ruazinha aqui, ó, na parada do Ouvidor, onde tem barzinhos, mais e mais igrejas, prédios e mais prédios históricos. Esses prédios históricos todos que eu tô mostrando aqui ficam na rua 1º de Março. Prédio antigo dos Correios, olha aí. Aqui tem um centro cultural, Banco do Brasil, que tem várias exposições de graça. Você pode vir ver esculturas, etc. E aqui a famosa Igreja da Candelária. Bem aqui, ó, tem toda a sinalização. Mostra aqui onde a gente está, onde eu tô, aqui ó, na Igreja da Candelária, o que tem ao redor para visitar. Tem toda a placa e mostra a história aqui da Igreja da Candelária, que a primeira igreja que foi construída aqui foi em 1775 e depois foi criada essa imponente obra aqui. E após aqui a Igreja da Candelária, tem prédios modernos. Aqui tá a Candelária, olha esse paredão de prédios incríveis, então tem um contraste muito grande, né, entre o velho que está preservado e o novo aqui no centro do Rio. E daqui do centro dá para você ir para o Maracanã, para vários lugares que não ficam exatamente na região central,
mas você consegue ir de metrô, né? E tem várias estações de metrô espalhadas aqui no centro do Rio. E aí você consegue ir. De ônibus também dá pra ir. Olha que lindo. Todas as ruas aqui do centro são assim, lindas. Eu tô aqui na Avenida Rio Branco, esquina com a Rua Buenos Aires. Aqui lembra muito o centro de São Paulo também, aí, ó. Porque são ruas onde só passam pessoas, geralmente. E é cheio de prédios históricos, né? Com lojas no andar de baixo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece algum outro youtuber que tá viajando todos os estados do Brasil? Não? Então clica aqui no vermelhinho onde está escrito inscrever-se. Clica, se inscreve e ativa o sininho para você me acompanhar e conhecer lugares improváveis de todos os estados do Brasil. Olha, ó, 3 fatias de pizza mais um refrigerante 300 ml por R$14,90 aqui na Parmê Pizzas e Massas. Olha aí, tanto de comércio aqui, bares um atrás do outro, restaurantes. Aqui é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e de São Benedito, e é um templo católico, né, em estilo colonial. E fica aqui na Rua Uruguaiana, no número 77. No segundo andar abriga o Museu do Negro, que expõe objetos ligados à presença de pessoas escravizadas da África que vieram aqui para o Rio de Janeiro. E aí você vai entrando numa rua atrás de outra, todas aqui ou não passam carro ou são bem curtinhas, quase não passam carros, e tem muito comércio de coisas baratas aqui no centro do Rio. Olha aí as ruas com prédios super conservados. Essa é a Rua Buenos Aires, esquina com a Rua dos Andradas. Aí ó, tem muito comércio ambulante também, eu tô na Rua dos Andradas agora. Aqui mais uma igreja católica. Eu tô aqui agora no Largo São Francisco de Paulo, onde fica a igreja também com esse mesmo nome. Tudo aqui na região central. Olha a promoção da comida aqui, R$10. Arroz, feijão, linguiça. Olha aqui, filé de frango grelhado, R$12. Bife, R$15. Estrogonofe de carne, R$15. Talharinha bolonhesa, 12. Fígado, 10. Olha aí. Restaurante Brasil Legal. Um lugar que você não pode deixar de visitar aqui no centro do Rio também é o Real Gabinete Português de Leitura. Ele é uma biblioteca institucional cultural lusófona, né? É localizado aqui na Rua Luiz de Camões, número 30, no centro do Rio. A instituição foi fundada em 1837 por um grupo de 43 imigrantes portugueses refugiados políticos para promover a cultura entre a comunidade portuguesa na então capital do Império, e foi a primeira associação dessa comunidade na cidade. Aberta para o público desde 1900, a Biblioteca do Real Gabinete possui a maior coleção de obras portuguesas fora de Portugal. Tem uma praça aqui no centro também, ó, chama Reverendo Matias Gomes dos Santos, onde tem a Catedral Presbiteriana do Rio. Olha aí, ela está em reforma agora, estilo gótico. Olha aí, aqui eu tô na avenida que é em frente à Catedral Metropolitana do Rio. Um monte de prédios modernos, olha aí, viadutos. E a catedral fica aqui, vou subir aqui para mostrar. Essa igreja foi inaugurada em 1979, substituindo como catedral da cidade a igreja de Nossa Senhora do Carmo. Segundo alguns, ela foi inspirada nas naves do projeto Apolo como símbolo do futuro. Segundo outros, inspirada nas pirâmides maias.
Aqui no andar de baixo da catedral tem um museu de arte sacra, mas como hoje é uma segunda-feira, não está funcionando, né? Funciona a partir de terça-feira. O formato cônico do prédio de estilo moderno alcança 75 metros de altura. Ó, e aqui mostra no mapa onde é que nós estamos. Aqui, ó, Catedral Metropolitana de São Sebastião. Os Arcos da Lapa estão bem aqui, é tudo muito próximo, ó. Catedral Presbiteriana, Teatro Municipal, tudo aqui dá pra você fazer a pé. Cinelândia, que foi onde eu comecei o tour, eu fiz tudo isso a pé, que é perto aqui, ó, Cinelândia, entendeu? Agora eu vou os Arcos da Lapa, tudo muito próximo, caminhada de 5 minutos para cada um dos lugares. Pra você ver aqui como é perto, ó, a igreja tá aqui, ó. Só tô contornando, né, a catedral, e os Arcos da Lapa estão bem aqui. Então é bem perto mesmo para você visitar os principais pontos turísticos do Rio de Janeiro, tudo a pé. Olha aí atrás de mim tem os Arcos da Lapa, que também é um lugar bem turístico, né? Aqui infelizmente tem muitas pessoas em situação de rua. E aqui mesmo durante o dia, o pessoal, tem bastante gente aqui, que eu não vou filmar, né? Mas pode vir, que também é bem policiado. Tem muito turista aqui do mundo inteiro, você ouve vários idiomas aqui. E pode vir para você conhecer. Ó, os Arcos da Lapa estão bem aqui na esquina. E aqui, olha aí, só ruazinhas charmosas com comida barata, que é o filé de frango na brasa, R$19,90 o almoço. Aqui vitaminas, almoço também. Olha aí, só lugar bonito. Olha esse prédio histórico. Chopp Brahma, R$5,90. Olha aí, tudo aqui é zona turística, barato. E chegando no final aqui da Avenida Rio Branco, onde fica o Museu da Manhã e o Museu do Mar. Então, você pode vir de metrô também ou do VLT, que tem estação aqui na porta. Eu vim a pé. Bom, cheguei aqui no Museu da Manhã, ele está fechado hoje e é um museu onde tem mais telas ali que vão fazer a gente refletir. Telas, eu falo de LED, que vão mostrando imagens do consumismo humano. Olha aí, aqui à frente tem, ó, a Ponte Rio-Niterói ali, que liga uma cidade à outra, né? Uma parte do porto aqui do Rio, o início, né? Bem aqui tudo na região central mesmo. É aqui do lado de fora do museu, ó, tem a Horta do Amanhã, no mesmo tema do que é o museu lá. Horta do Amanhã, mais de 800 milhões de pessoas no mundo estão em estado de insegurança alimentar, que é um terço da produção mundial de alimentos é desperdiçada todos os dias em alguma parte da cadeia produtiva, especialmente na etapa de transporte e distribuição. Valorizar a produção local por meio de cultivo de hortas urbanas contribui para a redução do desperdício e da utilização integral dos alimentos. O futuro da alimentação nos impõe grande desafio. Como alimentar 10 bilhões de pessoas com qualidade nutricional, que é a população que em breve teremos no mundo, né? 10 bilhões. E aí vai. Isso aqui do lado de fora, né, do museu, Horta da Manhã. E lá dentro é isso também, né? São temas relacionados à reflexão sobre o futuro da humanidade. Ali tem o navio, os navios, né, da Marinha, prédios de mais museus para lá. Tem muita coisa para fazer aqui no centro do Rio. É com essa imagem incrível aqui do Museu da Manhã e a Baía de Guanabara que eu encerro esse vídeo. Peço para você se inscrever no canal se você quer ver viagens por todos os estados do país. Se inscreve, deixa o like se você curtiu e até o próximo vídeo.